Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Auge das Letras, o quadro literário do podcast Papo no Auge. De imediato, um feliz 2026 para todo mundo, com muita literatura. Este quadro que é gravado aqui na livraria O Sebo, que fica na rua João Colim, no centro de Joinville. E aqui nesse palco a gente escreve várias histórias bonitas e hoje mais uma vai ser escrita com a nossa convidada de hoje. Quero agradecer também a presença das minhas amigas Gabi de Doné, feliz ano novo minha amiga, Sara Lopes, feliz ano novo minha amiga, mais um episódio juntos, né? E é muito bom trabalhar com vocês, deixo aqui já rasgo seda e que a gente possa escrever mais outras histórias juntos, tá? E com a gente hoje, lembrando que esse programa, tá, gente, é sempre bom frisar, ele é patrocinado, financiado com recursos públicos da Política Nacional de Aldir Blanc de Fomento à Cultura, é dinheiro público sendo investido para arte e cultura aqui em Joinville, isso é importantíssimo a gente deixar bem frisado, tá? A nossa convidada de hoje, eu quero muito agradecer a Bernadette Schatz Costa, que tem um currículo vastíssimo, tá? Eu vou ler aqui o currículo dela para não me perder. Ela é escritora, pedagoga, editora, poeta, membro da Academia Joinvilense de Letras, membro da Associação das Letras e vice-presidente da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil. Isso para mim foi uma surpresa e fico muito honrado, porque o meu filho é estudante do Bolshoi, é aluno do Bolshoi, está em Recife agora, vai se apresentar no Teatro de Santa Isabel, a convite da sua escola, lá em Recife, e ele está indo para o 7º ano, e eu fico muito agradecido pela oportunidade, e já deixar patente aqui para todo mundo, o Bolshoi salva muitas vidas, podemos assim dizer, né? A gente tem alunos que estão ganhando o mundo por meio da dança, da arte, da cultura, e é um privilégio ter o meu filho naquela escola. Então, obrigado, tá, Bernadette? Faço aqui, na sua presença, esse agradecimento, deixar bem patente. E ela é autora dos livros Sonhar, Escrever e Viver, A Dança que Encanta a Criança, Girassóis nos Sapatos, Vácuo Quântico, dentre outras obras. Bernadette, muito honrados nós estamos, né? Muito honrados nós estamos com a sua presença e de imediato a gente quer saber como é que a literatura, a arte, a educação, ela entra na tua vida. Bem-vinda, tá? Obrigada, Saulo. Obrigada, Sara, pelo convite. Aos queridos amigos que estão aqui da associação, né? Romualdo, Norma, Eliane, né? Obrigada por estarem aqui prestigiando presencialmente, né? E depois os outros certamente vão nos acompanhar aí na gravação do episódio. A literatura, ela entrou na minha vida já desde pequena, né? Por meio dos livros que meu pai trazia para casa. Então, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, sobre a importância da família motivar e incentivar a leitura. E eu tenho certeza que isso foi de extrema importância na minha vida. E claro que as coisas vão acontecendo de forma até inesperadas, mas eu penso que é também obra literária, as circunstâncias que vão nos apresentando a vida, né? E fazendo aqui uma parte sobre o Bolshoi, que bom, provavelmente teu filho foi meu aluno. Eu não sou bailarina, mas eu nos últimos 5 anos que eu estive no Bolshoi, que foi até 2020, eu fui coordenadora pedagógica na Escola do Teatro Bolshoi e também eu ministrava uma disciplina que é a disciplina de iniciação à pesquisa. E nessa disciplina eu faço uma entrada, vamos dizer assim, para as crianças do 1º ano sobre a literatura, né? Sobre a escrita criativa. Então, certamente, teu filho foi meu aluno, porque provavelmente ele deve ter chegado em casa e falado: ó, pai, mãe, tem uma pessoa lá que está ensinando a gente a fazer poesia, né? Então, e também a gente, depois disso, terminado o processo, não sei se foi o caso dele, mas em alguns anos a gente fez um sarau e eles declamavam as poesias que eles criavam nesse momento, nessa aula de iniciação à pesquisa. Muito show. Antes de passar a palavra a Sara, em cima dessa tua última fala, eu sempre brincava com eles, ainda brinco, né?
que eu sou professor de português, né? Minha formação em letras, e dei aula de literatura há alguns anos. E eu perguntava a ele, meu filho, veja, vendo que muitos jovens hoje, infelizmente, leem pouco, se debruçam pouco sobre livros, né, canônicos, vou assim dizer, e não canônicos também, enfim. E eu dizia, como é que você, um bailarino clássico, não tem acesso, não busca informação, né, fruição a partir de livros clássicos, um Shakespeare, um Machado de Assis, porque disso, inclusive, pode se tornar uma peça, né, um balé criado por você, a partir de uma obra literária. Então, assim, arte que vira arte, sabe? E aí você sai do senso comum. Você sai do senso comum. Então, como é importante a leitura, inclusive para os bailarinos. Com certeza. Bom, eu vou deixar a Sara perguntar. Nesse meio tempo eu vou fazendo meus ganchos aqui. Mas sobre isso eu tenho muito para falar também. Ai, primeiro, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que eu vou dizer que eu te conheci naquele festival literário que teve aqui em Joinville, que foi incrível. Eu tenho algumas perguntas sobre mais para frente. Não sei se a gente já se esbarrou em algum outro momento, mas ali acho que foi a primeira vez que eu percebi a sua presença. Então, estou muito honrada de ter você aqui junto com a gente. Agradeço muito a sua presença aqui. E acredito que vai ser um papo muito, muito bom e que vai alastrar muito mais, assim, tanto os nossos laços de leitora quanto para esse mundão todo afora, né? Então, o que eu queria conversar com você, perguntar é o que é escrita literatura para você? Por que a gente precisa, isso eu quero ouvir de você até, a ter mais mulheres nessa posição de poder e nessa posição, assim, um cargo tão elevado dentro do universo literário, porque ainda a gente vê muito machismo nas coisas que a gente presencia na nossa sociedade. E eu leio muito livro ficcional, não leio muito livro não ficcional. Então, eu sinto muito essa diferença quando é um autor homem que está escrevendo e uma autora mulher. Então, até a forma de se identificar com os personagens, para mim, é mais fácil. Isso é uma opinião muito pessoal, mas é o que eu sinto quando eu estou lendo. Então, conversando com você, tendo uma convidada como você aqui no nosso podcast, que exerce cargos importantes e de alto escalão, como que você vê a escrita, a literatura e as mulheres dentro desse mundo? O que você vê, o que você acha, o que pode fazer para mudar, se você acha correto trazer mais mulheres para a vida da literatura, sendo autoras, sendo leitoras, e como que a gente pode propagar mais isso? Bom, aí tem um universo muito grande, né, a tua pergunta, né? Mas eu queria complementar ali, quando o Saulo falou, eu hoje estou presidente da Associação das Letras. A associação, ela foi fundada em 2012, e essa é a segunda gestão que eu faço dentro da entidade, né? A primeira gestão foi 2015 e 2016, não foi bem 2 anos, foi 1 ano e 7 meses, mais ou menos, por conta do nosso estatuto, enfim. E na associação eu fui a segunda presidente, né? E fui a presidente mulher. Mas a associação já teve outra presidente mulher. Então, eu não encaro assim tanto essa questão de um cargo como poder, né? E isso a gente depois pode até falar um pouquinho sobre isso, porque nós fizemos pela associação uma obra que falava muito de poder. A outra questão, em relação à literatura, Sara, eu tenho grandes ícones literários, mulheres, que permeiam a minha literatura, como, por exemplo, a Adélia Prado, Clarice Lispector, né? Nossas queridas aqui, né? A gente tem sempre que falar dos nossos pares. Rita de Cássia Alves, quem não conhece, maravilhosa, inclusive tive o prazer de estar com ela, a convite dela nesse livro dos Girassóis nos Sapatos, tá? Então, nós temos mulheres, se a gente for usar a palavra poder, poderosíssimas na literatura e que representam para nós, tanto homens quanto mulheres, um
uma importância na literatura brasileira, né? E nós aqui em Joinville temos grandes pessoas, grandes escritores, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E acredito que nesse momento em que nós vivemos, eu penso que o melhor e o mais interessante, Sara, seria homens e mulheres se darem as mãos, né? E o que eu trabalho muito dentro da entidade, Saulo, é o coletivo da entidade Associação das Letras. Tanto que nosso slogan deste ano é: de mãos dadas, transformaremos letras em pontes. Então, eu não saberia te dizer hoje quantos associados masculinos, homens, e quantas associadas mulheres nós temos. Mas eu quero trazer a união e o coletivo para a nossa entidade. Então, eu penso mais nesse afago, nesse afeto, nessa força humana para a literatura. Mas, voltando para você, eu tenho nas obras, principalmente da Adélia Prado e da Clarice Lispector, grande inspiração. Mas a minha inspiração maior está em Manuel de Barros. Tá? Então, eu acho que é o que se escreve, não é quem escreve, sabe? O que se escreve é que toca, né? Então, essa também é minha opinião, né? Mas eu penso que é isso que toca mais, né? Sim. Nós temos escritores assim que balançam com a gente, né? Então, esse que é o mais importante para mim. Tá? E o que você gosta de ler? O que tu gosta de escrever? O que tu gosta de transmitir com os teus livros, com os teus contos, com os teus poemas? Então, o que você gosta de atingir? Eu quero fazer, se vocês me permitem, uma cronologia, assim, uma parte histórica para que vocês entendam por que eu entrei na literatura. Eu escrevo desde os 13 anos. Eu acho que é importante até para que um jovem que esteja nos ouvindo e vendo, né, ele possa dizer, não, eu posso. Por que não? Eu posso, sim. Porque eu escrevia, mas eu guardava. Como muitos hoje, adultos, jovens, até crianças, né? E quando eu fiz 50 anos, eu vou brincar, né? Não parece, mas eu já fiz 50 anos, já faz tempo. É um momento da vida da gente que a gente para e pensa, será que eu vou ter mais 50 pela frente? A minha família, da parte do meu avô, é longeva, né? E aí a gente é uma encruzilhada. Vocês ainda estão muito longe disso, né? Mas é uma encruzilhada. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou deixar? Qual será qual é a minha missão? E eu comecei a fazer uma série de questões. E aí eu conversei muito com o Romualdo sobre isso. E qual era o meu medo? E isso é muito importante porque você também, na primeira pergunta, você falou sobre isso. O que faz as pessoas escreverem, né? O que significa a literatura para as pessoas. E aqui eu digo, a literatura é catarse. Ela é cura também. Ela é poderosa. A literatura é poderosa. E aí, eu tinha os meus textos, sempre escrevendo, e o meu marido, ele é naturoterapeuta. E para que o meu primeiro livro saísse, eu precisei, de fato, fazer uma retrospectiva e entender que para mim era assim, mas eu vou fazer um livro e o que as pessoas vão pensar? Porque o que você pensa quando você lê um livro? Aquilo aconteceu com o autor. Nem sempre aconteceu com o autor, mas é o olhar do autor para o mundo. É aquilo que passou na frente dele e ele fez uma leitura de mundo. E muitas vezes a gente acha, até pela fala, pela forma, né, da escrita, a gente muitas vezes acha que é o leitor, que é o escritor, que é ele que é o narrador, é que vivenciou aquilo, né?
E aí eu pensei, no que as pessoas vão pensar, né? Eu tinha medo do que as pessoas pensassem. Eu tinha que trabalhar essa autoestima. E aí eu trabalhei essa autoestima com Floral de Bar, recomendo, né? E saiu meu primeiro livro, que foi O Sonhar, Escrever e Viver. Quando eu fiz 50 anos, foi o presente que eu dei aos convidados que vieram comemorar comigo meus 50 anos. Então, esse livro, ele é emblemático na minha vida, porque ele foi um começo de um ciclo muito importante na minha vida. Sonhar, escrever e viver. A partir deste livro, eu dei um livro de presente para uma pessoa e ela tinha uma outra pessoa. Vejam, aqui eu estou falando de literatura, eu falei de livro. O livro é um elo entre as pessoas. Né? Muitas vezes você lê alguma coisa, eu preciso passar isso para fulano porque ela vai gostar. Né? Você vai e recomenda. E aí essa pessoa, ela deu o livro, ela emprestou o livro para uma senhora ler e ela disse, vejam, eu tenho tantos poemas guardados, eu sempre quis fazer meu livro. Será que essa moça não me ajuda a fazer? E esse recado chegou para mim e eu falei, não, eu vou ajudar ela a fazer esse livro. Hoje ela já é falecida, dona Olívia, e eu fiz, como é que eu vou dizer? Eu tornei o sonho de dona Olívia possível. Né? E isso para mim foi maravilhoso. Porque a partir disso, a partir desse primeiro passo de ajudar a pessoa, outras pessoas vieram me procurar. E foi a partir desse momento que nasceu a Manuscritos Editora. Então, um livro, ele foi abrindo portas, foi um novo ciclo na minha vida e ele abriu portas. E o meu segundo livro, e daí já entra o Bolshoi, né? É A Dança que Encanta a Criança. E ele veio num momento muito bacana, porque E esse livro aqui, quando eu fiz 1000 livros. Diferente do primeiro, que foi pouquinho. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir vender esses livros? Né? Aí eu pensei, fazer o quê? Vou mandar fazer 1000. Tanto que tem um colega nosso, que é o Rubens da Cunha, um escritor também de Joinville, e hoje está na Bahia, que ele fala assim, é mais fácil se livrar de um cadáver do que de 1000 livros. Então, a gente sempre lembra disso, né? Mas eu consegui me livrar dos meus primeiros 1000, e já fiz mais 1000, e já tá finalizando, né? Então, vende bem, né? Ela vende bem, né? Ela vende bem. Não, é que esse livro, ele tem uma história também, porque a gente participa de muitas feiras do livro, né? Hoje, festival literário, e num determinado momento ele estava assim numa estante e pararam 2 meninas, né? O Romualdo que presenciou isso. Pararam 2 meninas e uma falou para a outra assim, este livro eu tenho, que era esse aqui. Aí a outra olhou para ela e disse assim, mas esse é um clássico. Então a gente se sente embevecida, né? Com uma coisa assim. Isso é que a gente espera, né? Não é vender, mas é esse retorno, né? O retorno do de que o livro, que a criança goste do livro, que o adulto goste, que aquilo toque a pessoa. E voltando um pouquinho, quando eu escrevi esse livro, né, que eu já falei do processo, eu recebi tanto feedback de dizer, nossa, eu li esse poema, são poemas, né? Eu li esse poema e eu me vi nesse poema. Então, assim, foi por terra aquilo que eu sentia. O que as pessoas vão pensar de mim, não. O que as pessoas vão se encontrar naquilo que eu escrevo. Isso é importante para quem está começando a escrever, para quem quer colocar seu sentimento, seu olhar de mundo. O que você vai proporcionar ao outro? Isso é o mais importante. Então, esse livro, de fato, ele respondeu, ele foi para mim uma resposta, ele é emblemático por conta disso. E aí depois, Sara, esses 2 aqui, eles são, foi em 2019 que nós fizemos os Girassóis nos Sapatos, que depois vocês podem abrir para ver, ele é muito bonito, esse livro, ele é assim, ele toca só
no toque ele já toca. E ele tem aí a parceria da Elizabeth Fontes, uma poeta maravilhosa, a Rita de Cássia Alves, e cada uma tem um capítulo no livro e tem as ilustrações da minha irmã Denise Costa. E no mesmo ano, em novembro, eu fiz então solo o Vácuo Quântico. Esse livro ele assusta um pouco, já pelo nome, né? Porque as pessoas pensam que ele tem alguma coisa a ver com metafísica, alguma coisa assim. Mas é a metafísica interior, né? Que a gente tem que buscar. E esse livro também ele tem uma história para mim. E a capa é bem bonita, né? Ele é bem bonito. Eu adoro azul. Ele tem uma história para mim porque ele tem um prefácio do nosso mestre, da pessoa que foi o nosso orientador por muito tempo, que é o Fernando José Cal, um joinvilense que ganhou diversos prêmios no Brasil, ganhou o prêmio Biblioteca Nacional, ganhou, se eu não me engano, 2 prêmios Cruz de Souza, que é aqui do estado, e ele nos deixou em 2021. Então, esse prefácio que ele fez e que ele fala aqui da minha obra, para mim é muito importante, né? E é uma obra assim que talvez assuste, porque ele é bem diferente do primeiro e desse, porque ele tem bastante metáforas, né? Então ele tem uma complexidade nos poemas, mas ele vale a pena ser lido, né, Eliane? Eliane gosta muito do livro. Então, esse é o Vácuo Quântico. O título assusta, mas ele começa, se me permite rapidinho aqui, assim: este vácuo quântico é esvaziar-se íntimo. Não existe, mas tem energia, vigor e vida. Palavra. Então, esse é o vácuo quântico, né? E depois, e por último, agora em 2024, veio o Trovas para Ler e Inspirar. E esse livro, ele também tem uma resposta, Sara, dentro da tua pergunta, porque na Associação das Letras, nós discutimos muito a literatura no sentido de, se nós escrevemos, nós temos que ter leitores, né? Mas o Saulo estava contando aí, né, que dentro do relatório de leitura do Brasil, a gente vê que nós estamos cada vez diminuindo os leitores por conta do celular, enfim, né? Eu não estou falando de livro físico, eu estou falando de leitura também em tablet, em dispositivos eletrônicos e tudo. Mas a leitura em si. E aí eu fiquei pensando, e nessa discussão a gente sempre fala, não, nós temos que formar leitores. Quem serão os nossos leitores do futuro? E nossa resposta nós temos que formar as crianças hoje para que no futuro elas sejam os leitores dos escritores, né? O próprio escritor também tem que ser um leitor, né? Quando a Sara pergunta, mas o que você lê? Eu leio poesia, que é o que eu mais leio. Leio contos também, leio crônicas, gosto muito de crônicas, mas o que eu mais leio são poesias. Por quê? Porque se eu escrevo poesia, eu tenho que me alimentar de poesia, não é? Então a gente tem que se alimentar daquilo que a gente faz, né? Se a pessoa tem uma profissão, o que ela vai fazer? Ela vai buscar cursos, ela vai buscar formação dentro daquela formação, da sua profissão, né? É a mesma coisa o escritor. Se eu quero que a minha poesia melhore, né? Eu quero aperfeiçoar isso, eu tenho que buscar o conhecimento e me alimentar dos ícones, né? Dos cânones da literatura nacional e mundial. E nessa resposta para esse livro, eu pensei, se eu quero fazer com que as crianças leiam, eu tenho que buscar algo e que diga a elas que o livro interage com elas, que o livro ele pode conversar com elas. E aí foi nesse momento que eu tive essa ideia de fazer um livro só com imagens e que no final dele a criança vai encontrar trovas para recortar e colar onde ela achar que essas trovas. Então ela vai fazer 2 leituras.
a leitura do signo, que é a leitura da imagem, né? A professora Helena sabe que a imagem também fala, né? E a leitura propriamente, a interpretação do texto, que é a trova, né? E ela acaba sendo, então, coautora do livro, porque ela vai montar este livro, né? Então, esse livro, ele é fruto, agora eu já fiz uma segunda edição, sem a logomarca, né? Do SINDEC, mas ele iniciou com um projeto cultural pelo SINDEC. Hoje o projeto já concluiu, né? Os livros já foram todos doados. Eu fui em várias escolas, eu trabalhei com várias crianças e nós trabalhamos o livro. Eu trabalhei o livro em sala de aula, fazendo a interpretação das imagens, indo além das imagens, criando histórias com aquelas imagens, e a partir disso, depois, cada aluno recebeu um livro, fez o recorte, porque aqui entra uma série de questões didáticas e pedagógicas, que é a leitura da imagem, a motricidade, porque ele tem que pegar uma tesourinha para cortar, ele tem que ter noção de quanta cola ele vai botar ali naquela... Inicialmente eu pensei, faço uma etiqueta? Faço um adesivo? Não, eu não vou fazer um adesivo. Eu não posso facilitar. Se eu estou querendo dizer para o aluno que um celular facilita demais o desenvolvimento cognitivo, então eu tenho que dar mais e mais possibilidades para ele dentro do livro que eu estou criando, né? Então, a minha decisão foi que, sim, vamos recortar, vamos colar. E vocês não têm noção como esses alunos se divertiram com esse livro, né? E ao final a gente canta, né? Porque a trova, ela é rítmica, né? Ela tem... eu não ensinava trova, né? Porque daí entrava um pouco mais na complexidade da criação, né? Da parte técnica da criação da trova, mas a gente lia as trovas em voz alta, e a partir daquelas trovas eles também contavam alguma história, coisas pessoais, né? E depois a gente cantava, porque como ela é métrica, né? Tem 7 sílabas poéticas, a gente canta, faz uma paródia, né? Então a gente cantava no Samba Lelê, por exemplo, trovas para ler e inspirar, né? Trovas para ler e inspirar, trovas para ler e inspirar, o livro me faz crescer, pois a leitura perdura, meus pais quero agradecer, este tesouro e cultura, trovas para ler e inspirar, trovas para ler e inspirar. Então a criança ficava com aquilo na cabeça, né? Porque pega, e aí foi muito divertido. Meu, mas que livro interessante esse, eu não sabia que o final era assim, que era as colagens que as crianças fazem. Então acho que até dá para ter várias histórias, né? Porque cada criança ou cada pessoa que lê o livro vai ver onde é que se encaixa mais ou menos o que ela acredita, ou que ela percebeu, ou que ela entendeu. Muito interessante essa ideia. Eu queria até fazer, eu vou pedir licença, claro, um detalhe. Aí, aqui já que eu encontrei. Um detalhe. Essas ilustrações também foram feitas pela minha irmã, Denise, que ela é professora de arte em Balneário Camboriú, no ensino fundamental, tá? Ela é doutora em educação, mas ela faz questão de estar no ensino fundamental, dá aula até o 9º ano. E aí eu chegava para as crianças e mostrava esta ilustração. O que vocês estão vendo aqui? Então eu falava para elas, olha, eu criei 2 personagens que para mim são irmãos, mas vocês podem imaginar o que vocês quiserem, amigos, primos, enfim, né? E aí eu perguntava, e essa imagem, o que representa, o que traz para vocês? E eu pergunto para vocês, o que traz essa imagem para vocês? Em todas as salas de aula, que foram muitas, todas, as crianças responderam que remetia a Van Gogh. Van Gogh. E, de fato, quando minha irmã... A última coisa que eu ia pensar é porque nós, adultos, já estamos um pouco bitolados. Perdemos o nosso pássaro azul. Mas as crianças não. Por quê? E eu levei isso para minha irmã, e minha irmã ficou muito feliz, porque os professores de arte, eles trabalham os grandes pintores, né? E Van Gogh está dentro do conceito do ensino, né? E as crianças lembraram do céu estrelado de Van Gogh, né? Então, isso me deixou muito feliz,
e também minha irmã muito feliz. E dizer que, de fato, as crianças nas aulas de arte, elas têm um universo enorme, né? Então, por isso a gente não pode perder a cultura, né? Não pode perder essas oportunidades, né? Depois eu vou falar um pouquinho da associação, dos livros da associação, mas os meus, por enquanto, são esses. Show, não, e tem uma pergunta justamente sobre ela, mas antes de falar sobre a associação, eu queria falar sobre a Manuscritos, tá? Porque você é proprietária da Manuscritos Editora, já são 67 livros editados e mais de 70 mil exemplares impressos. Qual é o objetivo da editora? Como é que você enxerga o mercado editorial em Joinville e região? É difícil publicar um livro? Eu que, assim, tenho um sonho de ser escritor, por exemplo, é difícil galgar esse objetivo? Como é que dá esse processo, né, de edição de um livro, Bernadette? Obrigada, né? Eu acho que é importante falar. E todos esses livros que eu mostrei, então o meu primeiro, né? Não foi pela Manuscritos, eu fiz como autora independente. Esse que eu estou mostrando para vocês, ele já tem o selo Manuscritos, porque ele já é segunda edição, tá? Um ano depois disso, naquele mesmo ano, a editora, não formalmente assim com CNPJ, mas ela já começou a existir. E ela se chama Manuscritos justamente por conta de Dona Olívia, do primeiro livro que chegou para que eu ajudasse a fazer, porque ela trouxe tudo manuscrito. Ela trouxe tudo escritinho à mão, todos os poemas. Eu tive que digitar tudo, entende? E aí veio então a ideia, então a editora vai se chamar Manuscritos, porque veio aquele monte de manuscritos e eu tive que dar um jeito. Então essa foi já como porquê do nome, né? Quando a editora começou, esse ano nós faremos 15 anos, nós tínhamos uma possibilidade. Eu estou respondendo a tua pergunta em relação ao mercado de trabalho. Uma possibilidade que era você trabalhar com gráfico offset. Gráfico offset é uma gráfica que só vale a pena você tirar uma tiragem de 300 exemplares. No mínimo 300 exemplares. Se você tirar menos que isso, vai ficar muito caro na unidade. Então, fica inviável, né, a venda de um livro num custo unitário muito caro, porque o autor, um pouco, ele tem que tirar para ele, né? Então, hoje, nós temos uma possibilidade das gráficas digitais. Se você tiver um livro e você editar esse livro, e você pode fazer isso como pessoa física, tá? Que a gente chama isso edição do autor, você pode mandar fazer um livro, 2 livros. Entende? Que não é um custo elevado, porque as gráficas digitais, elas têm um maquinário diferenciado que podem fazer isto com uma facilidade e um custo de produção menor. Então, hoje, diferente de 12 anos, um pouco menos, 10 anos mais ou menos, a gente tem essa possibilidade, e a maioria dos meus escritores já não tira mais 500 livros, tira 80, 100, acabou, faz de novo, porque não adianta, eu sempre digo, nós não vamos ficar guardando dinheiro em caixa, né? Porque você está lá, manda fazer 500 livros para vender, não vou falar de novo, né? Para vender 1000 livros, é mais fácil se livrar de um cadáver, mas então você não vai ter aquelas caixas lá na tua casa com o dinheiro que você já pagou e tendo que vender aos poucos, né? Muito, muito vagarosamente. Assim você manda fazer aos poucos, vai vendendo e vai refazendo a tiragem, não é edição, né? Uma edição é quando você muda alguma coisa no livro. Como, por exemplo, esse é a segunda edição. Por quê? Porque aqui eu botei uma editora, eu fiz algumas modificações nele. Antes era edição. Um livro ele só é segunda edição quando muda de editora ou quando ele tem um ajuste grande, porque a gente não pode vender o mesmo livro, sendo que ele teve, com o mesmo ISBN, sendo que ele teve uma mudança grande dentro do seu miolo. Vou botar um capítulo a mais, é outra edição, né? Então, hoje as pessoas têm essa possibilidade de um custo baixo para poder realizar seu sonho de escrever. E aproveitando a deixa, não está no roteiro, mas bateu a curiosidade, eu vou perguntar. eu tenho formação em letras e tenho formação em administração, né? Então eu vou perguntar pelo lado do business.
Dá pra ganhar grana com editora ou só pelo sonho mesmo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Comecei já ajudando, né? Então, assim, é mais utópico, tá? Do que não dá para ficar rico. Eu às vezes, vem uma pessoa desavisada conversar comigo e a pessoa acha que quando ela chega, ela já vem com best-seller. Aqui eu não estou falando agora da editora, estou falando do autor. E aí é dos dois lados, né? Então, estou falando primeiro do autor. Eu nunca achei que eu fosse fazer um best-seller. Com o meu livro da dança, ele é um clássico, ele não é um best-seller. Mas ele é um livro que ele me deu muito prazer no sentido de chegar até as pessoas. Já o Vácuo Quântico, ele é um livro que eu sei da qualidade dele, mas ele não chegou nas pessoas, entende? Então, hoje nós temos uma possibilidade de mídia que, se a pessoa souber trabalhar com a mídia, ela consegue vender, né? Eu não tenho esse tempo para fazer isso com os meus livros, porque eu tenho a editora para cuidar. Agora, vou indo para a editora. Nós temos nós trabalhávamos no passado com grandes editoras. Esse nicho de mercado de trabalhar para autor independente, ele não tem muito mais de 15 anos. Eu meio que encontrei ele sem querer, vou ser sincera para você. Porque eu fiz isso comigo. E por que, Bernadette, você conseguiu fazer o teu sozinha? Porque eu sou leitora, não só leitora do conteúdo, eu era e sou leitora de livros. Então, eu começo a olhar o livro pela ficha catalográfica. Eu começo a olhar o livro pela parte interna, como ele é feito, eu gosto do objeto. Então, isso sempre foi uma coisa que permeou a minha vida de leitora. Então, quando eu fiz meu livro, eu sabia tudo que um livro tinha que ter. Porque eu lia muito e eu ficava comparando um com o outro. O que eu precisava deles, né? Então, eu consegui fazer o meu livro exatamente dentro dos padrões, porque existe um manual de edição que você tem que fazer dentro dos padrões. Ele tem que ter uma ficha catalográfica. Muitas pessoas fazem um livro sem uma ficha catalográfica. Elas não sabem a importância de uma ficha catalográfica, né? Aqui, não sei se a Sebo tem essa catalogação por ficha catalográfica, mas eu tenho certeza que a ficha ajuda nisso. Mas numa biblioteca, um livro que chega sem ficha catalográfica, ele não vai para a estante. Ele não é catalogado, né? Porque existe uma regra, uma técnica para fazer isso dentro das bibliotecas, né? Então, dando aqui uma parte técnica de editoração. Mas essa questão de há uns 15 anos, 17 anos, começaram a aparecer essas possibilidades de atender os autores independentes. Porque as grandes editoras, elas não vão comprar o Sonhar, Escrever e Viver e fazer um contrato com a Bernadette. E a Bernadette vai deixar esse livro na gaveta a vida inteira. Então, surgiu esse nicho de mercado de pequenas editoras começarem a aparecer para atender esse nicho de mercado que é o autor independente. Como que a editora Manuscritos funciona? Você chega para mim, você diz, Bernadette, eu tenho um livro, eu vou avaliar o teu livro, eu vou fazer um orçamento disso, quanto vai sair a parte editorial, porque eu vou contratar um designer, que eu tenho uma equipe de freelancers, para fazer o teu livro. Enfim, vou fazer o custo editorial e vou dizer para ti, olha, como é que você quer imprimir, e eu vou fazer para você um custo de edição, né? E aí você vai dizer se você vai poder fazer ou não, certo? Então, esse conjunto de recursos, ele vai chegar no bolso de obviamente, quem tem. Quando a pessoa não tem, o que ela vai recorrer? Ela vai recorrer aos projetos, né? Como eu fiz esse aqui por um projeto, né? Nós temos possibilidades também de fazer por projeto. Mas, para o projeto, a gente vai fazer até uma quantidade maior. Mas, pessoalmente, a gente vai fazer uma quantidade menor. Então, qual é o custo maior dentro de uma edição? É impressão. Hoje já não é mais, porque eu posso imprimir 20, 30, 50 livros. Legal. Tá? Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bem, obrigado pelas explicações, tá? Bom, você é membro da Academia Joinvilense de Letras e presidenta da associação, está presidente da Associação das Letras. Eu te pergunto, qual é a importância desse associativismo
artístico-literário. Para quem não conhece ambas as instituições, né? Qual é a relevância dessas organizações para a cultura joinvilense e catarinense? A Associação das Letras, como eu falei, ela foi fundada em 2012 e ela completou 13 anos, né? E a Academia Joinvilense de Letras, ela é de 69. Ela foi fundada pelo seu Rodolfo Schneider e ela, uns 2 anos depois, ela adormeceu. Só vindo a ser acordada em 2014, né? Então, a academia hoje, ela tem em torno de, acho que 38, 36 mais ou menos, acadêmicos. Ela tem o formato da academia francesa, né? Está constituída juridicamente e pode ter até 40 acadêmicos, né? Então, estar na academia é, de fato, uma honra, né? Porque a academia ela representa uma instituição importante de um galgar literário, né? A associação ela tem a função de preparar as pessoas para um dia estar na academia. Então, apesar de que nós temos muitos acadêmicos que fazem parte da associação. Tanto que o nosso primeiro presidente, Davi Gonçalves, hoje, ele é acadêmico da Academia Joinvilense de Letras e acadêmico da Academia Catarinense de Letras, né? Então, as duas entidades, elas se conversam e elas trabalham juntas também, né? Em várias frentes, vamos dizer assim. Mas a função da associação é justamente, a nossa intenção é que a gente tenha mais jovens, né? Que a gente traga os jovens e que os veteranos que estão na nossa entidade acompanhem esses jovens, orientem esses jovens, né, no seu fazer literário. A cada ano, a associação ela faz pelo menos um livro, né, já teve anos de fazer mais, né, mas a cada ano o nosso compromisso é pelo menos uma antologia. Essa aqui é do ano passado, né? E essa é uma série. Eu estava no evento. Sim. E de 3 livros, né? Uhum. Então, a oportunidade, e nós estamos falando ali com a Helena, né, de um autor estar num coletivo e poder fazer parte de um livro de antologia, de coletânea, porque às vezes para ele fica difícil fazer o seu solo para aquele momento, ou até porque ele quer testar, ele quer estar com outros para testar seu texto, para ver, para poder sentir o seu texto perto do outro, né? Onde eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer. Então, essa é a função da associação, dar oportunidade para que autores, escritores, né, iniciantes, possam estar perto dos veteranos, né, dos autores que já têm aí uma caminhada e vários livros. E de nós fazermos as nossas vivências, oficinas, né? E também nós temos uma vez por mês online a nossa sala de leitura, que nós entendemos ser importante, como eu falei, o escritor tem que ler, então todo mês a gente lê um livro ou um compêndio de textos de determinado autor, e a gente faz essa sala de leitura online para discutir esse texto, ver a visão de cada um sobre esse texto lido. E às vezes a gente também convida um mediador, uma pessoa que é entendida naquele texto ou que já fez um mestrado e que foi foco do seu estudo, da sua pesquisa, naquele determinado texto, naquele determinado livro. Então nós temos diversas atividades, encontros, saraus, inclusive aqui na Sebo, que é a nossa casa amiga que nos abraça sempre, né? Muitos anos, né, Silvana? Aqui na Sebo, que nós já até... Aqui é a nossa casa, né? Mas, então, assim, é muito bom essa reunião, tanto presencial quanto online, ela sempre traz frutos muito bons para os nossos associados. Hoje a associação tem por volta de 60 associados, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, do Pará, não sei se esqueci de algum, mas enfim.
já estamos aí ampliando o nosso leque com autores de fora. Tanto que aqui tem vários autores de outros estados também. Entendemos ser isso importante, não só para a associação, mas para a Joinville. Porque, veja, esse tema deste livro, os temas dos livros, eles estão voltados para a cidade. Então, nós oportunizamos que outras pessoas conheçam a cidade. Tanto que agora, no nosso encontro, nosso 13º encontro, nós tivemos associados de fora, né, do estado, inclusive, que estiveram prestigiando o nosso encontro. Né? Isso é muito importante, conhecer Joinville, conhecer o que Joinville faz. Né? Então, é de Joinville para fora, abrindo fronteiras. Então, capilarizando, né? Isso é muito bom. Achei muito legal a tua explicação ali sobre a associação e a academia. Eu tinha essa dúvida também, acredito que quem vai estar nos ouvindo é até muito importante para saber, né? E como isso ali aproxima até autores, escritores, leitores iniciantes a chegar cada vez mais perto daqueles que já têm um caminho um pouco maior. E eu queria te perguntar sobre como que a gente faz para influenciar ainda mais a leitura, tanto no público jovem, até no público adulto ou mais maduro. E ano passado a gente teve ali o primeiro festival literário aqui em Joinville. Eu compareci, eu achei um momento muito incrível, principalmente as rodas de conversa. Eu adorei isso de ter as rodas de conversa de determinados nichos dentro da literatura, e muitas coisas eu não sabia, eu fui descobrindo ali, e conheci até, acho que fazer esse network com outras pessoas que também já têm uma vivência um pouco maior, mas eu achei muito legal a ideia. Eu até ia te perguntar se o Festival Literário ele vem para substituir a Feira do Livro, ou vai ser 2 eventos que são distintos, mas eu acho que ali é uma forma da gente propagar ainda mais a cultura na cidade. Acho que Joinville, a cultura está se tornando algo muito mais forte do que alguns anos atrás, mas acredito ainda que a gente tem um bom caminho pela frente. Mas eu acho que com essas iniciativas e projetos dessa magnitude, acho que vai acelerar muito mais o processo. Então eu queria que tu contasse um pouco sobre como foi o Festival Literário, a Feira do Livro, se isso são eventos distintos ou são eventos que vão se unificar, e até para a gente conseguir cultivar cada vez mais, acho que a cultura dentro do joinvilense, e até para levar isso para outros lugares que pode ser que a leitura nos proporcione. Eu vou responder a primeira pergunta. A Sara, ela faz milhões de perguntas, né? Não, mas a primeira pergunta, como é que a gente pode fazer, né, para a gente ter mais leitores, né? Mais ou menos isso, né? Então, essa questão do livro aqui, do livro das trovas, eu pensei nisso, né? E eu acredito que essas crianças que nunca tinham pego um livro, que nunca tinham um livro seu, elas já vão ter esse olhar. A Academia Joinvilense Letras, é muito importante a gente falar isso, anualmente, ela já vai esse ano para o 7º ano, ela faz um concurso literário para a rede pública de ensino aqui de Joinville, no âmbito municipal, para Fundamental 2 e Ensino Médio. E nós recebemos textos incríveis. Então, nós entendemos que isso também é um incentivo à leitura, né? A associação, ela também tem isso no Encontro Catarinense, na sala de leitura, que a gente está sempre convidando, não necessariamente precisa ser associado para participar de algum evento nosso ou de algum sarau, né? Nós já fizemos vários saraus aqui na Sebo mesmo, convidamos escolas ou outras entidades que tenham outras pessoas que gostam de literatura, tá? Então, respondendo a essa pergunta. A questão da FLIGE, que é o Festival Literário de Joinville, e da Feira do Livro, são 2 eventos diferentes. A Feira do Livro, neste ano, vai fazer 22 anos. A Feira do Livro, para o ano de 2026, ela vai ampliar. Ela vai se tornar o Festival Catarinense de Literatura. Tá? Festival Catarinense de Literatura, que também está ampliando esse universo. Até o ano passado, a feira ela trabalhava exclusivamente em literatura. Hoje,
a ideia da Sueli Brandão, que é a organizadora oficial da feira, é trazer as outras artes também para a literatura. Como nós pensamos aqui no nosso livro Arte Literária. Porque no entender da associação, a literatura, ela abarca e abraça todas as artes. Vejam que o primeiro livro da arte literária nós fizemos com as obras do Juarez Machado. O segundo livro foi com os palcos do Bolshoi, que foi com Don Quixote do Bolshoi, foi com a dança. O terceiro livro esse aqui é de ópera, né? O outro a gente não pode dizer que ainda não fechamos a parceria, mas então porque assim, ó, você falou muito bem, e era isso que eu queria falar, cortando um pouquinho, mas também faz parte do que você está dizendo, levando isso para o Festival Catarinense de Literatura. Você perguntou, meu filho, mas se você ler, você pode criar uma coreografia, ou se você escrever uma história, você pode criar uma coreografia em cima dessa história. Exatamente. Por exemplo, este livro aqui, ele fala de Rigoletto. Né? Ele está baseado, não fala, está baseado na ópera Rigoletto, que foi baseada no livro do Victor Hugo, O Rei se Diverte, que era uma dramaturgia. Então vejam o universo e o imbricamento da literatura. Saiu da escrita, foi para o palco, do palco, estava no palco, mas foi para a música e voltou para o palco, né? A partir do palco aqui local, ele foi novamente para o livro, né? Então, é isso que os festivais, né? E é isso que esses eventos, eu entendo que quanto mais eventos nós tivermos na cidade que tragam a literatura para a pauta, como é esse podcast, que é um evento também, né? É importante. É importante. O 13º encontro, que agora faremos o 14º encontro, não é fácil mantermos numa entidade pequena, vamos dizer assim, um encontro há 14 anos. Né? O Saulo participou, depois pode até fazer o feedback aqui para a gente. Então, não é fácil você convidar pessoas renomadas para estar conosco e dividir o seu conhecimento, né? Então, temos esse evento, temos agora a Aflige, que é um evento novo que me parece que vai acontecer a cada 2 anos, ainda não tenho certeza, mas vai acontecer. E tem o festival, que era a Feira do Livro, que vai continuar acontecendo. E isso é incentivo. É incentivo à leitura, é trazer um autor importante para instigar, né, a leitura, enfim. Né? E também, não posso deixar de falar, né, da questão municipal do Secult, do Sindec, né, que também é um incentivo. Não é um evento, não é um evento, mas é uma modalidade de incentivo à leitura. Porque se nós, enquanto produtores culturais, incentivadores da cultura municipal, tivermos o respaldo da prefeitura, da municipalidade, nós vamos para as escolas levar a literatura, levar a cultura. Né? Então, eu vejo tudo isso como incentivo. Não sei se respondi todas as perguntas. Respondeu né? sim, respondeu sim. É que o evento foi tão incrível, eu achei muito legal o evento. E eu amei muito as rodas de conversa. Eu adorei demais, assim. Eu acho que ali vocês proporcionaram um momento entre o espectador e a pessoa que está fazendo aquele serviço, aquele livro, aquela dança, aquela música. E foi muito legal. Acho assim que saiu muitas coisas muito criativas. Tanto que no último dia teve a roda de conversa ali com a Jesus Luma. Ela fez uma música do nada com as pessoas que estavam lá. E eu achei muito incrível. Gostei daquela... Ai, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela tinha uma editora. Ah, da Lilian Cardoso. Isso. E ela falando sobre a editora dela e falando sobre a trajetória dela. Até a pergunta até que o Saulo fez aqui sobre como que funciona uma editora, porque muitas vezes a gente escreve alguma coisa, só que a gente não sabe nem como funciona isso. E é aquilo que eu estava falando, às vezes a pessoa escreve, mas ela não tem conhecimento desse universo de mercadológico.
né? Então ela acha que o livro dela ele vai ser um best-seller, porque escreveu, vai vender. Então, às vezes eu falo, olha, desculpa, mas eu não quero jogar um balde de água fria, mas o mercado não é assim, né? Mas vai depender de como você levar o teu livro ao mercado, né? Então, tudo pode acontecer, né? E nós temos aí muitas histórias. A própria Lília tem muitas histórias, porque ela faz esse trabalho de divulgar, de incentivar o leitor a saber divulgar o seu trabalho. Porque o escritor, ele não é vendedor, ele é escritor. Né? Inclusive o exemplo do Mário César, né? Ele esteve aqui com a gente e o livro dele apareceu no Big Brother. E depois disso, catapultou, né? Catapultou. Tem um escritor lá de Recife, o professor Wellington, inclusive já participou do Papo no Auge, romancista de primeira. E ele vem se especializando nessa questão do marketing, né? Porque, como você bem falou, o escritor não é um vendedor. Porém, você precisa minimamente dominar certas técnicas para que você possa fazer com que o seu livro chegue a mais. Nós temos ferramenta no mercado e hoje temos muito mais do que tínhamos, por exemplo, quando eu comecei a editora, né? Porque as redes sociais, Instagram, Facebook, nos proporcionam isso, mas a gente tem que saber trabalhar, né? Enfim, eu ia falar uma outra coisa, agora esqueci, mas essa questão do best-seller, às vezes você precisa também investir, né? E claro que as grandes editoras, elas não vão comprar um livro se elas não sabem, comprar, que eu digo, fechar contrato com o escritor, se elas não sabem se aquele livro vai ser aceito no mercado. Então, para onde elas vão? Elas vão para os escritores que já são famosos, né? E que já tem aí, ou alguém que ganhou um grande prêmio, e que está fazendo sucesso, enfim, é isso. Então, a gente precisa chegar nesse patamar, ou então começar a galgar ali pelas redes sociais e começar a comer pelas beiradas, como diz o ditado, né? Show. Isso foi muito interessante também, até para complementar, que teve uma roda de conversa que eu achei primordial. Acho que até complementa com o marketing que o Saulo traz, que foi aquele sobre as IAs. Porque hoje a IA, ela tá muito presente. Arthur Menezes. Isso, e eu achei muito interessante ali tudo que foi debatido naquela roda de conversa. Até porque hoje, se tu quiser, tu consegue fazer um livro na IA. Mas aí como é que vai ser aceito? Será que você... Eu já ouvi gente falando, será que é um escritor? Um escritor que escreve por IA? Então, até onde que vai esses limites das ferramentas que a gente tem, da importância de saber aquilo, e até acho que vocês, editores, vocês até, acredito assim, mais editoras pequenas, que eu não levo como um balde de água fria, mas ali tu traz um pouco para a realidade. Exato. Porque a gente vai escrever e eu quero que aquilo dê certo, eu quero que aquilo seja um sucesso, como qualquer outra coisa que eu faça. Mas eu acho que quando vocês trazem dessa forma, e tudo que a gente precisa abranger para conseguir levar aquela escrita para outras pessoas, outros nichos, eu acho muito importante. Sabe, Sara, eu lembrei que o que eu ia falar que é bem importante. O escritor, ele não é vendedor. E a gente sabe disso por experiência com os nossos associados lá da Associação das Letras. Mas eu sempre digo que quando nós temos um stand, que nós estamos ali mostrando os livros dos associados, o que acontece quando o público chega para olhar os livros? Se o escritor estiver ali, ele vai comprar o livro daquele escritor. Então, eu penso o seguinte, assim, essa é a minha visão. Se o escritor está na venda, ele vai vender. Entendeu? Eu digo sempre, é o escritor que vende seu livro. Porque pelo menos dentro do nosso mundo aqui, da nossa percepção. Porque às vezes fica lá, o escritor não está, mas está lá o livro dele, o livro de fulano, beltrano e tal. Aí a pessoa chega, esses aqui são escritores locais. Mas esse aqui, e o teu? Qual é o teu? O meu é esse aqui. Então eu vou levar o teu. Porque ele quer prestigiar o escritor local, mas aí ele vai prestigiar quem está ali. Fica a dica. Tá? Isso os colegas que estão aqui sabem disso, Estejam né? nos Norma, eventos. Eliane, né? Bernadette, já para a gente se encaminhar para o final, e a gente adorou o papo, eu acho que é importante a gente trazer uma editora, né? Uma pessoa que está à frente desse mercado editorial também e tal, porque esclarece muita coisa.
Mas a Bernadette, escritora, o que é que ela tem de projeto para 2026? O que é Eu que ia fazer essa pergunta. o que é que tá no prelo para ser divulgado para mais pessoas esse ano, hein? Olha, eu tenho tanta coisa. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu dou conta de tanta coisa. E aí eu falo, é mais ou menos da meia-noite às 6. Mas é brincadeira. De fato, eu sempre tenho, eu escrevo. Como eu falei para a Sara, né, a minha escrita mais constante é a poesia. Mas nesses livros da arte literária, eu me arrisquei mais na prosa poética, até por um exercício mesmo, tá? E o meu projeto agora, eu tenho... eu já trabalhei com uma oficina de escrita criativa que ela trabalha junto com o pão e a poesia. Essa oficina, ela é o fermento poético. E é muito interessante, porque isso eu fiz em 2022, 2021, alguma coisa assim, e teve um resultado maravilhoso. Porque a gente vai fazendo o pão, e aí enquanto o pão descansa, a gente vai e escreve. E assim também, às vezes, eu faço em casa, né? E esse é o meu projeto. Meu próximo projeto é um livro que fala desse fermento poético. Então, são todas pequenas poesias que não tem título, mas que ele fala desse crescer, da natureza, desse grão que germina na gente. Então, esse é o meu projeto agora, né? Vamos ver se vai dar certo, talvez não tão de imediato, mas continuo escrevendo, a gente tem que escrever, a gente tem que ler, né? E a gente teve agora no Encontro Catarinense Escritores, acho que você vai lembrar, né, Saulo? A Luciana Razier, que trouxe o nosso Salim Miguel, né? E então, recente li o livro Nós, e uma das próximas salas de leitura vai ser sobre esse livro. Então, já fica aqui o convite, né? Acho que para talvez fevereiro ou março, tá? Então a gente está sempre pegando alguma coisa, né? Um livro eu leio os livros que chegam para mim, né? Então, é um livro de poesia que eu estou fazendo agora, que eu já comecei a ler, e dentro da editora, né? Outros textos que chegam para a editora que eu tenho que ler, que eu automaticamente tenho que ler, né? Então as leituras são muito ecléticas, né? Mas eu também faço as minhas leituras daquilo que eu vou lá na minha estante. Aí agora eu quero sentar aqui. Eu gosto muito de um filósofo coreano, que eu não sei se eu vou saber falar o nome dele, que ele hoje está radicado na Alemanha, que é ele é da Sociedade do Cansaço. Exato. Esse aí mesmo. E a Sociedade do Cansaço, e o Fechar os Olhos, e agora eu estou lendo aquele da Terra, que é sobre as flores, ele é sobre os jardins, que também esqueci o nome, mas é o da capa verde lá. Tá? Então, eu gosto de filosofia também, então eu acho que isso também nos alimenta. Né? Tu já leu a Sociedade do Cansaço? Já comecei, não terminei. Cansei um pouquinho e descansei. Mas são livros bem bacanas. Sim. Então é isso que eu estou fazendo agora, né? Muito escrevendo, bem. Lendo e editando livros, porque eu só posso dizer e agradecer a confiança no trabalho da editora, né? Porque já estou assim... A Eliane está ali me olhando, porque o dela está na fila também. Já tenho 12 livros, um pouco mais até, acho. Futuramente vai ser o meu de Sara. A gente vai publicar um livro também. Então. Um livro meu para esse ano, vamos né? compartilhar um livro. Eu só quero ver. Não, já lancei a ideia agora. A Gabi quiser chegar também, né? Acho que vai ser um livro interessante, cada um com uma ideia. Pode ter um capítulo de cada um, como a gente fez aqui no... O nosso livro vai se chamar Nós Três. Olha só, já tem é o nome da nossa produtora. Então, assim, a gente já tô lançando a ideia aqui, né? E vamos trabalhar isso para 2026. Tá vendo como é que são as coisas? Vai se divertir lendo, porque cada cabeça é uma coisa que vai ser engraçada. Eu sempre digo, quando a gente se reúne para um bom papo, sempre sai uma boa ideia. Tem aquele ditado, né, Romualdo, que é assim, quando dois homens se encontram e dividem, e um deles tem um pão, e eles trocam um pão, cada um sai levando um pão. Quando dois homens se encontram e trocam ideia, cada um
Isso, Muito quando dois homens se encontram e trocam pães, cada um leva um pão. Mas quando dois homens se encontram e trocam ideias, cada um sai com muitas ideias, né? Então é o que nós fizemos aqui hoje. Que massa. A gente vai sair com a padaria e vamos sair também com muitas ideias. Olha, a padaria é maravilhosa. A padaria. Eu amo a padaria. Eu amo a padaria. Lá. E uma padaria recifense, então, nossa senhora. Maravilhoso. Vocês podem entrar na minha padaria, que é o meu fermento poético, né, Silvana? E eu tenho lá meu Instagram, que é o Cozinha Oficinales, e tenho lá, porque um alimenta a alma, que é a poesia, e o outro alimenta o corpo, que é o pão. Então a gente não pode dissociar isso, né? E o pão é uma coisa muito importante. E esse processo do pão, ele é muito lindo. Então, por isso que eu juntei o processo do pão ao processo da escrita. Muito legal, muito interessante. Obrigado, eu quero muito te agradecer. Não sei se a Sara tem mais perguntas para fazer para ti. Não, acho que assim, a gente teve um papo tão completo. E acho que tu explicou tantas coisas. Acho que hoje foi um papo também muito técnico. Eu gostei de muitas coisas que tu falou, eu não sabia, não conhecia, não sabia como funcionava. E acho que assim, acho que esse episódio vai ajudar muita gente que quer iniciar. Então, vou dar uma dica assim, sobre mercado editorial, tem acho que na Manuscritos, mas depois eu posso passar direitinho, tem um vídeo que eu falo só mercado editorial. E da associação, no YouTube da associação, tem vários vídeos, inclusive tem as palestras do ano passado, do encontro, esse ano nós vamos colocar também, ainda não colocamos, mas vamos colocar. Então, tem vários vídeos interessantes para quem quer ouvir outras pessoas falando de literatura. @Associação das Letras, Associação das Letras no YouTube. E o meu canal é @Manuscritos Editora no YouTube também. Tá? Também tem o Bernadette Chaves Costa. Show de bola, show de bola, show de bola. A gente recebeu aqui a escritora, editora, uma influência cultural gigantesca aqui em Joinville, Bernadette Chaves Costa. Obrigado de verdade. Eu é que agradeço. E agradeço e parabenizo pelo Papo no Auge e por essa ideia de convidar os autores, as pessoas envolvidas com cultura local, que eu acho muito importante. Parabéns e muito obrigada. Obrigado. Sara, obrigado, gente. Obrigado à audiência, né? Que tá aqui. Audiência. Pesada. Audiência pesada. Sara, minha amiga, obrigado por mais um episódio. Assim, a gente tá nessa labuta já. Esse é o 5º episódio. A gente tá se encaminhando já pro final do projeto. Né? Temos mais um em fevereiro, seríssimo, que é mais um editor. A gente usou esses 2 últimos episódios para dar essa pegada mais técnica, de fato, de como editar livros, porque eu acho que é importante que mais pessoas... A gente está num momento muito interessante, né, de fomento à cultura. A gente acabou de ver um filme brasileiro sendo premiado, enfim. Então, a gente precisa colocar mais escritores, mais bailarinos no mundo, sabe? Mais gente brasileira fazendo cultura, jogando elementos simbólicos potentes do nosso país, mundo afora, e não só mundo afora, mas também aqui dentro. Então, que bom que você está aqui, que bom que esse projeto existe, que bom que a minha amiga Sara existe, que bom que a minha amiga Gabi existe, porque a gente está sendo um pouco essa plataforma para jogar elementos simbólicos potentes para mais gente. Então, obrigado de verdade, tá? Muito obrigada. Valeu. Bom, muito bem. Eu queria fazer menção ao Instagram da minha amiga Gabi, né? Gabriele.didoné. Sigam ela lá no Instagram. Minha amiga Sara, quem quiser te seguir, como é que faz? Vocês me encontram no The Black Book. Meu Instagram é dedicado só às minhas leituras e surtos literários. E é o meu Instagram pessoal, sara.lopesm. E quero te agradecer por ter comparecido, por ter cedido o teu tempo. Hoje em dia o tempo é algo tão precioso. Então, te agradeço imensamente. Foi uma aula para mim que eu achei muito legal as coisas que tu trouxe, as explicações que tu trouxe. Essa é só a primeira página, tá? Então. Vamos fazer Sim, com toda certeza. Um 2. Vamos fazer um 2, né? Vamos. Acho que a gente tem vários que passaram por esse podcast que a gente vai precisar fazer uma Sim. Quem sabe o No Auge das Letras não continua em 2026. Quem sabe, né? Quem sabe. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o nosso programa, o Papo no Auge, nos
agregadores de áudio, né? Também nos siga nas mídias sociais, eu tô lá no @papo no auge, todo mundo já me conhece. Esse programa é financiado, mais uma vez, pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, dinheiro público sendo alocado para divulgar cultura. Um grande abraço para todo mundo, obrigado a quem compareceu e até o próximo no Auge das Letras. Um grande abraço, valeu!